Henrique e hoje estamos mais do canal Interesting Random Facts Academy e hoje nós vamos falar dos 5 maiores presidentes dos Estados Unidos. Então vamos começar logo. E na nossa quinta colocação temos o presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos e responsável pela construção do Panama Canal. E não só a construção do Panama Canal, como em 1906 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter terminado a guerra entre russos e japoneses. E não só isso, o Roosevelt manteve a Marinha Americana numa boa condição, num bom momento, manteve a economia a Marinha Americana muito forte. E um fun fact sobre Teddy Roosevelt é que a expressão teddy bear, né, quando a gente usa para um ursinho de pelúcia, né, que a gente fala teddy bear, né, em inglês, né, e aqui em português é ursinho de pelúcia, vem dele, teddy bear, sim, porque ele era um ecologista, ele era um protetor ambiental, ele não, além de ser presidente, ele era um protetor ambiental. E aí vocês podem ver nesse cartoon aí, nesse desenho, que tem um caçador aqui, caçando um urso, e ele falando, não é matar um urso. Então, por isso que essa expressão Teddy Bear foi feita graças a esse presidente Teddy Roosevelt. E fica na nossa quinta colocação, porque na nossa quarta colocação temos o presidente Thomas Jefferson. Sim, Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e foi um dos responsáveis por ter por ter escrito a Declaração da Independência. Sim, ele que escreveu esse We the People. Sim, esse papel aí que vocês estão acostumados a ver, que é a Declaração da Independência no dia 4 de julho de 1776. E não só ele escreveu a Declaração da Independência, como também ele fez um acordo com Napoleão e de pegar mais territórios, os Estados Unidos ter mais territórios em 1803, que foi a compra de Louisiana, onde os Estados Unidos ficou com um dobro a mais de território do que tinha antigamente. E Thomas Jefferson, ele não era só um presidente, assim, ele era advogado, diplomata, arquiteto, filósofo e founding father, que é um dos fundadores dos Estados Unidos. Então, o cara era foda, digamos. Sim, ele era foda. E um fun fact sobre Thomas Jefferson é que ele foi o vice-presidente do John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos. E a Declaração da Independência foi no dia 4 de julho de 1776. E o dia que Thomas Jefferson morreu foi dia 4 de julho de 1826. Ou seja, anos e anos depois, no mesmo dia comemorando a data da Declaração da Independência, ele faleceu no dia 4 de julho de 1826. Meu Deus, que coincidência. E não só isso daí, como John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, que Thomas Jefferson trabalhava como vice-presidente por John Adams, faleceu também no mesmo dia. Sim, no mesmo dia, os dois presidentes dos Estados Unidos faleceram no mesmo dia, 4 de julho de 1826. Quer mais coincidência disso? Não tem. E na nossa terceira colocação temos o presidente Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt foi eleito como presidente em 1933, onde os Estados Unidos estavam numa economia muito ruim, estava numa boa depressão, né, digamos, que eu já falei da boa depressão no vídeo da Guerra do Emu. E a boa depressão, né, que foi um período muito ruim para os Estados Unidos, não só para os Estados Unidos, o mundo todo foi afetado, e isso mudou, né, e muitos nos Estados Unidos, muito isso foi nos Estados Unidos, onde Franklin D. Roosevelt simplesmente mudou tudo. Ele que foi digamos que o game changer. Ele mudou os Estados Unidos, que estava numa economia muito ruim, para uma economia muito boa. Fazendo isso, o New Deal. Sim, o New Deal, que foi o processo a ação que ele fez para deixar os Estados Unidos uma economia muito boa. E não só isso. Ele também liderou, né? Ele foi um dos responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele fez aliança com a Inglaterra e com a União Soviética. E com isso eles ganharam a Segunda Guerra Mundial. E um fun fact sobre Franklin D. Roosevelt
é que ele foi o único presidente a ter completado mais do que 2 mandatos. Caso não saiba, nos Estados Unidos é assim, passou dos 2 mandatos, tá fora, que são 8 anos em todo, 2 mandatos. Um mandato, 4 anos. Outro mandato, 8 anos, né? Contando com isso, 4 vezes 4 mais 4, 8. E aí, o Franklin D. Roosevelt ficou de 1933 a 1945, onde ele acabou falecendo porque ele tinha pólio. E foi o único presidente aqui nos Estados Unidos a ter passado dos 2 mandatos. E na nossa segunda posição temos George Washington, mais conhecido como o pai da nação, ou melhor, Father of our Nation, mano. Porque simplesmente, pense num presidente assim, pense no Trump com um cavalo liderando uma guerra. Não, isso não acontece. Pense no Bolsonaro com um cavalo liderando uma guerra. Não acontece. Não acontece. Agora, pense em George Washington com um cavalo liderando a guerra e ganhando a guerra e liderando a nação. Sim, ele fez isso. Na Guerra da Revolução, que foi a guerra que realmente decidiu que os Estados Unidos fosse um país independente, um país que fosse sem a ajuda do inglês, sem como o comando dos ingleses, foi George Washington que liderou na Guerra da Revolução, onde as 3 colônias ganharam a guerra. E foi ele que liderou, ou seja, tem um presidente assim que lidera uma guerra, lidera várias guerras e simplesmente ganha? Não, George Washington ganhou e fica na nossa segunda colocação. Mas também há um fun fact sobre George Washington. George Washington, ele não queria ser de jeito nenhum um presidente, ele foi forçado e é o que deu. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e hoje, todo mundo sabe essa foto aí, todo mundo conhece e todo mundo sabe o nome, George Washington, né? Com esse lindo cabelo aí, né? Que vocês podem ver. E na nossa primeira posição, temos nada mais que nada menos que Abraham Lincoln. Sim, eu coloquei o Abraham Lincoln primeiro, eu ia ficar em dúvida se eu colocasse o Abraham Lincoln primeiro, ou Abraham Lincoln, ou o George Washington. Então eu acabei colocando o George Washington segundo por um motivo. O Abraham Lincoln, ele não era tipo assim um presidente. Tem vários presidentes que tipo nasceram de família rica. E o Lincoln não. O Lincoln era para uma família humilde. Vamos falar de um outro jeito, né? Pelo amor de Deus, Henrique. E ele se dedicava muito e, cara, lia muito livros, né, na sua infância. E não só, mas quando o presidente, né, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos estava num período que nunca tinha passado, né? Que era o período da Guerra Civil. Sim, imagina, os Estados Unidos, esse país grande que a gente pode ver, em dois lugares se odiando, 2 lados se odiando um com o outro. Isso aconteceu, era mais ou menos um outro país em um outro país, mano. Simplesmente um lado que era os confederados, outro lado a União. E Lincoln, simplesmente ele teve a capacidade de simplesmente liderar o país. Ele teve a dificuldade de liderar o país nesse período aí que tipo, tinha uma parte que não odiava o Lincoln, outra parte que adorava o Lincoln. E ele, na Guerra Civil, simplesmente ele e a União ganharam a guerra, né? Uma guerra que parecia impossível para a União ganhar, e Lincoln conseguiu, né? E fun fact também do Lincoln é que ele foi o primeiro presidente a ser assassinado. Sim, a gente sabe disso. Ele completou o primeiro mandato, só que ele foi para o segundo mandato e infelizmente ele não conseguiu completar, porque infelizmente um cara que estava lá um cara que era ator, né, no Ford Theater, né, que era o teatro lá do teatro do Ford, que fica lá em Washington DC, e infelizmente assassinou o Lincoln, e o Lincoln infelizmente perdeu sua vida. E mesmo assim, Lincoln, né, sem dúvidas, né, foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ganhando a Civil War. E não só, as entrevistas de Lincoln eram sensacional. E uma delas, a endereço de Gettysburg, que é essa daqui que vocês estão vendo aqui, foi a entrevista uma das maiores entrevistas, né, da história, uma das melhores entrevistas da história. E por isso, Abraham Lincoln está na nossa primeira posição dos 5 melhores presidentes dos Estados Unidos. E é isso, gente.
Espero que esse episódio, se gostou, deixe seu like e é isso. Fui!